Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Você já é crente? Tem orado pelos seus irmãos? Quer mais? A gente vai falar já dessa sua sede de servir, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida, mas até isso você já sabia. A gente está aqui de terça a quinta nessa semana, por conta da célula, sempre que possível ao vivo, não é o caso hoje, mas amanhã, se tudo der certo, sobretudo com essa tempestade de neve que está vindo aí, possivelmente estarei em casa mesmo, às 18 horas e 2 minutos, aqui no horário de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Sempre às 18h02, para a gente se lembrar sempre do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Mandando um abraço para todo mundo que estaria no chat hoje aí, a audiência fiel aqui do Mais do Mesmo, a família Mais do Mesmo, né, como eu gosto de lembrar. Lembrando que no final tem um abraço apertado para todo mundo, né, que Deus abençoe assim. E fazem menos 12 aqui, estava com sensação de menos 17, apesar do dia bonito. E aí, se preparando aí para tempete que está vindo de neve, né? E vamos lá, enfim, vamos trabalhar, já fazem não, já dei a temperatura. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E trabalho é o tema dessa semana mesmo. E para aqueles que acharam que começar o serviço do reino orando é pouco, como foi a indicação que eu dei na semana passada, deixa eu trazer um testemunho bem fresquinho aqui, que quem está no grupo da igreja já viu, né? Na semana passada nós oramos pela Camila, que até acharam que era Camila, filha do Geraldo. Eu quero dizer que se fosse a Camila ou a filha de qualquer um de nós, assim, diretamente, possivelmente nem fazendo o programa eu estaria. Estaríamos na rua aí, né, para achar. Mas não, foi uma Camila que a gente só conheceu através daquela situação, né, do grupo que informou que tinha algumas crianças desaparecidas. E oramos por ela na semana passada, rompendo o silêncio dos bons, foi essa a sugestão. Bom, a oração que nós fizemos, junto com a vontade de Deus, certamente, porque oramos segundo a vontade de Deus, teve efeito, né? A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então, a Camila foi encontrada, essa é a boa notícia, né? A Camila foi encontrada pelas autoridades no dia 11, nós ficamos sabendo ontem de noitinha, né? Se não me falha a memória, no dia 11, e eu publiquei assim que tive a notícia, e eu queria dizer que orar não é pouca coisa não, meu irmão. Orar é o começo de tudo, né? Então, interceder por alguém já pode ser a sua primeira missão, independente do tempo que você tenha na fé cristã. Pode orar, está liberado. Orar e amar, você pode fazer à vontade, não tem restrição. Basta ser irmão, né? Que como eu brinco sempre, é o cargo mais baixo na hierarquia da igreja. Irmão é o que todo mundo é, né? Mas não se engane, porque ser irmão é ser irmão de Jesus, né? Então alguém, como definimos ontem, nascido de novo, usado pelo Espírito Santo para levedar toda a massa, está liberado para orar, e essa é a primeira coisa. Quer servir mais? Começa orando por todo mundo que está à tua volta, né? Então, assim, ainda sobre a oração, para a gente passar adiante, né, porque tem alguns conselhos aqui para dar, algumas dicas, né, digamos assim, fica um conselho. Não comece orando pela fome do mundo somente, não. Pode orar por ela, mas procure orar por alguém que está com fome, que você conhece, que talvez esteja perto de você. Não ore só pela felicidade dos casamentos no mundo. Ore por isso também, mas ore principalmente pelo casamento que você conhece, quem sabe esteja passando por um problema ou que esteja bom demais, quem sabe o seu, ora por ele também. Então personalize. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte, torne a oração pessoal. Torne a coisa pessoal. Falamos aqui da Camila, não só das crianças desaparecidas, né? Tem outras crianças ali envolvidas. Mas a Camila teve nosso destaque e por isso a nossa oração acabou sendo mais intensa, pelo menos foi a experiência que eu tive, pensando na Camila, vendo a foto dela. Então, fica a dica aí para quem quiser. Não é arbitrário, mas tem funcionado. Então, mas digamos que você já não é só irmão, né? Você tem um pouco mais de experiência da fé. Digamos que você já arruma as cadeiras, metaforicamente falando, já que falamos tanto de cadeiras ontem, né? E digamos que você já tem orado por aqueles que estão à sua volta. Mas ainda assim você sente aquela necessidade de servir ao Senhor ainda mais, né? Você está ali naquela ânsia de, não, eu quero fazer mais para Deus, e isso acontece, né? Não é à toa que eu sou pastor hoje. Por onde que começa, né? Lembrando que eu estou restringindo aqui a ILPN, mas esse conselho eu acho que serve mais ou menos para todo mundo.
Eu diria que a primeira coisa a você fazer, você já é irmão, né? E já está servindo, já está orando, já está ali aprendendo sobre a fé, porque a gente nunca deve colocar uma pessoa que é nova na fé para um cargo, para que a vaidade não venha, né? Isso eu vou até comentar amanhã biblicamente, mas se você já está nessa fase da sua caminhada cristã, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é construir uma boa base bíblica. Eu diria até bíblico-doutrinária, mas primeiramente uma base bíblica. Conhecer os textos bíblicos para você passar a viver os textos bíblicos de uma maneira pessoal. Mas por que começar com a Bíblia? Bom, além de ser a nossa obrigação manejar a palavra de Deus bem, né, há dois fatores que eu julgo importantíssimos aqui, que devem ser a base para qualquer obreiro, para qualquer bom obreiro na igreja. O primeiro deles é a plena convicção de que dependemos integralmente da graça de Cristo para servi-lo. Então não dá para fazer, por isso eu falei que o serviço no reino começa, né, por onde eu começo? Eu começo me tornando crente. E depois eu preciso entender que esse serviço é uma graça que nos foi concedida, é um privilégio. Então eu preciso entender pelas Escrituras, de uma maneira interna, que eu dependo da graça de Cristo para poder servi-lo e servindo aos meus irmãos também. E eu preciso internalizar, numa intensidade total, que o amor ao próximo não é um opcional, tipo ar-condicionado de carro. Não, é o motor do carro. Amar ao próximo é um mandamento. Ele deve ser inerente ao cristão. E para corroborar essa ideia, como nós temos muitos textos falando disso, eu há pouco tempo já usei João 15, eu trouxe aqui a primeira epístola de João 3, 16 e 18, que eu citei há pouco tempo também, talvez até na semana passada, não tenho certeza. São textos recorrentes, porque é uma mesma mensagem. Por isso que o programa é mais do mesmo. Então, quem sabe você viva ele agora com novidade de vida. Essa é a proposta. Então diz o texto assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, olha aí, é uma conclusão. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebam que há uma conexão lógica aqui. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida, porque é uma consequência do cristianismo. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, vê o seu irmão passar necessidade, fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, continuou o apóstolo João, não amemos de palavra, nem de boca para fora, nem de cargo na igreja. Opa, essa parte foi acréscimo meu. Mas de fato e de verdade. Este amor precisa ser externalizado, mas para que isso aconteça de maneira própria e não fingida, para que seja de maneira verdadeira, este amor precisa ser internalizado nos nossos corações. Isso parece muito fácil, mas não é. Porque na igreja convive gente que você vai se dar super bem e vai dizer assim: eu quero essa pessoa que seja meu best friend forever. E tem gente que você fala assim: cara, essa pessoa não desce aqui, e essas possivelmente você vai ter que amar muito mais, né? Então percebam comigo como o texto consigna o amor de Cristo ao tipo de amor que nós devemos expressar um para o outro, entregar a nossa vida pelo outro. Então, o bom obreiro, ele lê as Escrituras, ele aprende sobre essas verdades, ele aprende que sozinho ele não consegue fazer isso, porque ele depende da graça de Cristo, e em seguida, como consequência deste amor que ele vivencia com Cristo, ele ama também ao próximo. Então, um bom obreiro, ele ama. Qualquer um que virar para mim um dia e falar assim: eu queria começar um ministério, qual a primeira coisa que eu faço? Eu falei: orar pelos seus irmãos e amá-los. Aprenda a amá-los primeiro. Tenho feito disso uma regra para a minha vida. Não que tenha alcançado um mérito nisso, mas é um princípio que eu continuo perseguindo. Então, em outras palavras, o que o apóstolo João estabelece como conhecer o amor, nisto conhecereis o amor, né? Deixa eu até ler o texto aqui literalmente. Nisto conhecemos o amor? Isso. João estabelece como conhecer o amor é dar a vida pelo seu irmão. Isso não precisa ser de maneira literal, mas investir boa parte do seu tempo no seu irmão, isso é uma maneira de dar a vida. Suportar o seu irmão, independente das suas afinidades, isso é amar o seu irmão, assim como Cristo faz por nós, né? Cristo tem nos amado apesar de nós. Então ele demonstra o seu amor morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. E agora, que já somos seus irmãos crentes, devemos fazer da mesma maneira, amando o próximo. Então eu volto a dizer,
Com outras palavras, fuja da mentira que alguns ensinam de que dá para servir a igreja sem amar o seu irmão. Você pode até servir a organização a qual você está vinculado, mas você nunca servirá bem a Deus. Você nunca amará ao próximo da maneira que a Bíblia manda. Então a gente começa pelas Escrituras e começa aprendendo que dependemos da graça de Deus e executa essa dependência demonstrando e vivendo de verdade e de fato o amor ao próximo. Então, em termos práticos, né, para não ficar só abstrato e já terminando, se você já é irmão de Jesus, né, que é o irmão, né, que eu falo, se você já é irmão de Jesus porque foi redimido pelo seu sangue, ore, aprenda as Escrituras e comece a servir o seu irmão em amor, como Jesus faz conosco. Este é o padrão. Fugiu desse padrão, já não é mais um bom obreiro. Então, como é que a gente faz isso? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, mas não se limite aos exemplos. Então, assim, eu diria o seguinte, comece com a sua casa. Aí se dá aquela frustração, mas eu queria trabalhar na igreja. Bom, faça da sua casa uma igreja também. Então comece na sua casa. Seja o marido mais cordial, o melhor marido possível. Seja a melhor esposa possível. Você serve ao seu marido, serve ao seu filho. O melhor filho, a melhor filha, servindo aos seus pais, servindo aos seus irmãos. Seja o melhor tio também. Tio também serve, né? Tio é sempre engraçado. Mas assim, seja o melhor tio possível, né? E um abraço aí pro meu cunhado Ricardo e pro meu cunhado Júnior, meu cunhado Sandro, né? E por aí vai. Então, que Deus abençoe vocês. E seja o melhor possível, né? Seja o melhor possível. Este é o seu primeiro ministério. Então, assim, cuide bem dele, porque você será cobrado por ele antes de ser cobrado pelo ministério da igreja, né? Além da sua casa, a célula é um ótimo lugar para você servir, para você expressar esse amor, esse compromisso, seu desejo de servir à igreja, ao reino, né? Então ajude a organizar a mesa, por exemplo, lave os pratos, né? Varra o chão, dê aquele abraço de gratidão no anfitrião e fala assim, poxa, obrigado, cara, que trabalho que dá para você fazer isso, mas que bom que a gente está aqui na sua casa. Ou ainda melhor, quer servir mais ainda, seja o anfitrião, né? E ame como você tem sido amado. Então seja criativo, entende? Seja criativo nessas coisas, sirva, não seja só, seja criativo, só não seja inativo. Tá bom? Do jeito que você quiser, sirva seu irmão. A célula é uma ótima oportunidade para isso. Além da célula e do lar, tá com sede de servir mesmo, né? Então, assim, não basta, eu quero fazer mais. Então, sirva no trabalho. Seja o melhor funcionário, o melhor colega, o melhor patrão, né? Se é aquela pessoa que é sempre parte da solução, né? Então imagine o que Jesus faria em seus passos, né? Para saber disso você vai precisar ler a Bíblia, porque senão a gente só vai imaginar o que Jesus faz. Então assim, imagine, coloque-se nesse lugar e fale assim, como é que Jesus agiria nessa situação? Se não ler a Bíblia vai errar, mas se ler a Bíblia você vai ter bons indícios aí. Então se você já faz tudo isso, já tem experiência e entende que está na hora de começar a trabalhar na nossa congregação, na igreja local, o que te faz arder o coração? A música, o ensino, a preparar as cadeiras, né? Converse com os líderes sobre essa sua intenção. Para a música, eu já te digo, você precisa ter talento, né? Até porque o time lá tá bom. Para o ensino, você vai precisar de bastante estrada, tem que conversar sobre isso também. Mas para se auxiliar nas duas coisas, para ajudar com o departamento infantil, com os diáconos, com as mulheres, com os homens, com os jovens, tem sempre algum espacinho que os líderes vão conseguir te colocar. É quase que contratação imediata, mas tem que conversar com a gente primeiro. A gente não estimula o dom da adivinhação, até porque Deus considerou isso errado. Então você tem que conversar com a gente, coloca o que está no seu coração. Você já tem experiência, né? Já passou pela primeira fase. Então, e se você já era líder e tem bastante experiência e está se perguntando por onde eu começo nessa igreja aqui, eu digo assim, tudo na ILPN começa com um bom café. Então, converse comigo, converse com os presbíteros, com o pastor Belchior, comece com um bom café. A gente vai ter que tomar muitos deles e eu quero dizer que vai ser muito bem, você já é muito bem-vindo aqui para a gente bater papo. Então, independente da sua experiência, lembre-se que neste reino que servimos, ao rei que servimos, o maior é aquele que serve mais. E você, como parte
desse grupo de obreiros vai ser lembrado disso o tempo todo. Nós garantimos a você que isso você vai ser lembrado o tempo todo. Não só pela liderança que está com você, mas porque o próprio dono da igreja vai fazer isso no seu coração. Então, ore por esse seu ministério também, que eu estou doido para conhecer. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. E assim a gente termina mais um programa gravado aqui. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, glória a minha mesmo. A você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Abraço caloroso nesse dia frio, aí pré-tempestade. Que Deus te abençoe, à bientôt, à la prochaine. Au revoir, até mais. Aí eu tenho uma nota aqui, ore pela Camila, agradeça pela Camila, ela voltou para casa. Glória a Deus, amém.